Boa noite! Estou aqui para mais uma edição do Crocheti. Meu nome é Kelly Franceschetti, sou professora de crochê e de tricô e de crochê, crochê e tricô. E hoje eu estou aqui para falar sobre a bolsa nova da Aracne. Olha, nossa, tem bastante gente chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu puxar aqui meu convidado. Boa noite para todo mundo que entrou. Mariante, Tecendo Ideias, Iriane. Oiê, Oiê, tudo tá me bom? ouvindo bem? E tu me escuta bem? Sim, sim, te ouço bem. Ah, ótimo. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Tá. Então, tô aqui, comecei a me apresentar, falar do crocheti, já vi que tem já entrou gente interessada aí em saber que bolsa é essa, quem é a Aracne. É Aracne? É assim? Aracne, aham. Isso mesmo. E, e sim, esse é o Thiago Nicoloso que está conversando comigo De para quem novo nome. de novo com um novo nome. Ó, Ah, de dupla hoje, sim, hoje não podia faltar a canequinha da aranha, né? claro. E aí, bom, então daí eu vi que tu fez uma bolsa nova e aí se Isso. tem lançamento, tem que aparecer no crocheti. E bom, primeiro faz assim, te apresenta, fala um pouquinho da Aracne, assim, deixa mais gente chegar, deixa o pessoal que está aí pegar o seu chá, seu café, enfim. Isso, o pessoal vai se preparando aí para eu começar a fazer o merchan. Isso. Ó, Tudo bem? Dani chegando. E aí, conta E para aí? nós. Hum, Bom, o Tiago é professor de crochê e de tricô também, né? Agora também de crochê, tricô. crochê, tricô, crochê tunisiano, amigurumi. E tu também tem a Aracne, que é uma marca. Aracne é uma marca autoral. Começou De bolsa. basicamente como bolsas, né? Mas já fiz outras peças, peças de vestuário, de decoração. Uhum. E, na verdade, um nome, muito provavelmente alguém que não sabe ainda, pode estar estranhando, né? De associar a minha imagem com a Aracne, né? Porque em 2016 tudo começou com o nome de True Colors, Sim. né? E o ano passado, mais ou menos metade do ano passado, eu recebi uma notificação de que uma empresa de São Paulo tinha entrado no IPI com um processo de registro da marca True Colors. E eu não tinha feito o registro, né? Porque, enfim, é muita questão É. burocrática e principalmente financeira, né? Porque Uhum. tudo é Sim, dinheiro. não é só querer, não é só querer. Não é só querer, não é só fazer bolsa, daí tem que pagar, inclusive, para ter o direito de uso do nome. Sim. E como eu já vinha num processo de repensar a marca, de reestruturar, até porque deu a casualidade, eu não sei se é tanta, eu não acredito em casualidade, mas enfim, já fazia um bom tempo, desde mais ou menos o início do ano passado, que eu via, assim, eu recebia notificações de que pessoas marcavam a Truecolors nas postagens, aí eu ia ver, assim, tipo, nossa, que tanta gente marcando a Truecolors, né? Uhum. Mas era uma outra marca, era uma outra empresa,
era uma marca de tintas. Olha. E as pessoas simplesmente marcavam, elas nem se davam ao trabalho de ver se estavam marcando o perfil certo, o nome certo, enfim. E aí eu sei que aquilo começou a me incomodar e eu já vinha pensando em trocar o nome, em fazer Sim. algumas reestruturações, enfim. E aí quando eu recebo a notificação de que essa empresa tinha entrado com o processo junto ao IPI, ao INPI, o Uhum. Instituto Nacional de Patentes. É uma coisa assim, eu não me lembro o certo o significado da sigla. Tá. Mas é o órgão federal que cuida de todo o registro de marcas e patentes no Brasil. E aí, quando eu recebi aquela notificação, eu disse assim, ó, era o que eu estava, era a desculpa É que eu um estava sinal. esperando Uhum. para fazer a mudança. E aí, então, eu disse para a pessoa lá com quem eu falei, eu digo assim, ó, pode ficar com o nome, nem quero mais ser chamado de Tricolors. Quer mais. Não quero mais. E aí veio a questão do nome, né? Que nome botar? Porque até então eu queria mudar, mas eu não tinha ideia do que, enfim, né? De que nome eu ia colocar na marca. Uhum. Aí conversa vai, conversa vem, pensa, e um dia do nada, assim, eu me questionei. Dentro da mitologia grega, quem era o deus ou a deusa Acontecia. responsável Uhum. pelo tecer, né? Porque na mitologia grega, todos os fazeres, todos os saberes são representados, né? Sim. E aí foi que eu me deparei com o mito da Aracne, né? Que eu até postei lá, tem direitinho o texto, quem quiser acompanhar ali no perfil da Aracne, tem ali, eu postei. Também vai ter, quem olhar ainda vai ver, tem muitas fotos ainda de bolsas com a marca Tricolors ainda, porque eu não quis simplesmente deletar tudo, porque senão ia ficar com pouca coisa no perfil. Sim. E faz parte da tua história. Sim, faz parte da história. Eu fui arquivando muitas coisas, fui trocando aos poucos, mas daí eu fiz a mudança do nome e aí aí eu congelei, né? Aí eu disse, tá, e agora? O que que eu Uhum. faço? Tá, o nome, a parte do trocar de nome, Foi, foi, ok. foi resolvido fácil, né? Encontrei lá no mito da Aracne a inspiração pro nome, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Uhum. E aí eu disse, tá, então vamos homenagear a Aracne dando o nome da marca de Aracne Handmade. E aí, nesse processo todo, mudanças também de espaço de trabalho, né? Que sabe que a gente fez uma mudança importante agora de nós dava eu e a Kelly somos professores da Casa Hermosa Novelaria e a Casa Hermosa Novelaria fechou como espaço físico, né? Pelo Uhum. menos a loja Casa Hermosa fechou, mas a Paula, que é a proprietária da Casa Hermosa, manteve a loja virtual e fez uma seleção de fios, né? Basicamente fios naturais, e se juntou com a Dani, que estava no processo de abrir um espaço para o ateliê WeCraft, que já existia, né, mas ela não tinha ainda o espaço que ela queria. E aí as duas se juntaram e no início, agora em janeiro, né, início do ano, houve não dá para dizer que é uma fusão, mas essa Uma parceria. colaboração, uma Isso. parceria entre o ateliê WeCraft e a Casa Hermosa Novelaria. E agora nós estamos de casa nova, então aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, na Luciana de Abreu, praticamente esquina com a Padre Chagas. Ah, isso. E, e aí no meio do final de ano, essas mudanças, a gente não sabia ainda, a Paula não sabia o certo se ia manter a loja física ou não. Eu aproveitei para dar uma
parado, uma descansada, eu tirei uns dias de férias que fazia 4 anos, 5 anos que eu não tirava férias. Porque pandemia não foi férias, né, gente? Vamos combinar. Não. Não. Definitivamente não. Não. Se alguém pôde tirar férias, que bom, foi, né? Não, para nós. Mas não. Definitivamente a pandemia não foi um período de férias. E aí eu comecei, então, os processos de pesquisa, né, como eu normalmente faço, pesquiso ponto, porque eu gosto muito de ver, assim, eu não tenho receio de falar, eu sou rato de YouTube, tá, rato de Instagram, eu fico olhando, fazendo coleção de imagens, e eu gosto muito de ver alguns pontos, como eles se comportam, porque assim, eu tenho que pensar que quando eu vou fazer uma bolsa, por exemplo, a bolsa é uma estrutura tridimensional. Normalmente a gente trabalha ela de forma circular, né? Uhum. E tem muitos pontos no crochê que eles são feitos em direito e avesso, né? Então, um grande desafio para mim, quando eu começo a criar, quando eu começo a pesquisar, enfim, e eu tenho um dedo assim para olhar para ponto e dizer assim, nossa, essa trama fica bonita. Daí eu olho como ele é executado e vejo que ele é feito em direito e avesso, né? Que ótimo, né? Sim. Né? Então, eu digo assim, daí eu fico pensando, como adaptar isto para uma peça feita, uma peça tridimensional feita no circular, ok. E aí eu fico nesse processo, né? Eu já tinha feito alguns testes, eu fico nesse fase-desmancha, eu faço uma bolsa inteira, olho, deixo ela parada, fico olhando, deixo ela dormir no armário, aí pego ela de novo, e aí eu olho e digo assim, não é bem isso que eu quero. Desmancho, pego uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina, e vou indo, e assim eu vou... Vai E gestando, né? é, É uma porque esse é gestação. o Sim, processo, é. processo criativo, é isso, né? E aí foi que surgiu essa bolsa, né, que eu tinha terminado, eu já tinha feito ela com outro material, normalmente eu trabalho com fio náutico, né, Uhum. e aí eu recebi, entrou em contato comigo a Cris Azevedo do Fios por Cris, tá, que Tá, legal. ela Eu tá, vi. ela tá vendendo fio náutico e fio de poliéster aqui em Porto Alegre. Hum, bom saber. E aí ela ela entrou em contato comigo, a gente conversou e ela me mandou um de cada para eu testar, para ver o que eu achava do material. Até então eu nunca tinha feito uma bolsa com fio de poliéster, porque o fio de poliéster ele é bem mais macio, digamos Uhum. assim, do que... Ele seria assim, ou quase que, entre aspas, uma versão fio de malha se comparada mas com o mesmo formato do fio náutico, né? Porque os dois fios são feitos Entendi. na mesma máquina, né? Ele é aquele tricotã ou I-cord, mas que eles são feitos de materiais diferentes. O fio náutico é de polipropileno, que é mais rígido, que é mais duro, mais seco, e o poliéster é mais macio, tanto que o poliéster é tecido de roupa, é feito com poliéster, né? Tá, então E eu quando sempre... alguém me pede assim, ai, prof, eu quero um fio que não seja o fio náutico Uhum. mas que se pareça com o fio náutico, seria a indicação é o fio de Eu poliéster. fio 100% poliéster, porque ele é super macio, nossa, é uma diferença enorme de trabalhar com fio de poliéster em comparação com fio de polipropileno, né? Sim. Eu comecei a fazer, até deixei aqui, eu tenho um modelo novo que eu estou testando. Não botei etiqueta, não botei fechimantado, nada, vou até mostrar aqui para ver qual é a opinião de vocês. Fiz com fio náutico, tá? E, nossa, eu recém tinha feito a bolsa com o fio da Cris, né, que é o de poliéster, e Uhum. diferença gritante, assim, ó. O braço doía horrores para trabalhar com o fio náutico depois de ter trabalhado com o fio de poliéster, né? E aí eu já tinha em mente, já tinha feito uns esboços de um modelo,
E aí, quando a Cris entrou em contato comigo e me mandou os fios, eu disse, tá, é aí a oportunidade, Juntou a então, ideia. de fazer, então, essa versão, porque até então eu sempre tendia, pelo menos, a trabalhar com o fio náutico e agulha mais fina, que era para deixar a bolsa bem firme, bem dura, né? Aham. Eu tinha um certo ranço com essa coisa, assim, de pegar uma bolsa e tu colocar ela em cima da mesa e ela se derreter toda de tão mole, né? Mas isso é uma Uhum. questão de escolha minha, de gosto meu, enfim, né? E Sim, aí, é o teu, é a tua assinatura até, né? Assim, é o teu jeito é, de. quando a Cris mandou o fio, eu automaticamente, tá, vou fazer a versão dessa bolsa com o fio de poliéster. E aí nasceu a bolsa, que daí na hora de escolher nome, né? Tipo, tá, que nome eu vou dar para bolsa? Foi mais ou menos que nem a questão do nome o novo nome da marca, né? Da Aracne. Aí, de novo, né? As coincidências que, como eu diria o Jung, não existe coincidência, existe Uhum. sincronicidade. Isso. A minha avó veio a falecer agora no início do ano e eu tive a oportunidade de me despedir dela sem saber que ela já ia partir logo. Uhum. A última vez que a minha avó tinha vindo a Porto Alegre foi há 19, tinha sido 18 para 19 anos atrás, Bah, na minha formatura. olha só. Então, e aí ela estava já doente, estava com 92, 93 anos, ia fazer aniversário agora em final de fevereiro, e aí ela começou, né, com as coincidências, né, ela começou a uma espécie de tour na casa dos filhos, Ah, sim. Uhum. né, e ela veio passar uma temporada aqui com meu pai, e eu tive a oportunidade de ver ela depois de muito tempo, que daí veio a Uhum. pandemia no meio da história, né? Fazia tempo que eu não via ela, não falava com ela. Aí ela veio, foi para casa da minha tia no litoral e quando ela voltou para Porto Alegre para depois meu pai levar ela de volta para que ela morava em Santa Maria, aí foi uma despedida, assim, sabe? Foi Uhum. sem saber, eu tava me despedindo dela. E aí, quando veio toda essa história de eu estar criando a bolsa e coisa assim, quando veio a hora de escolher o nome, aí veio assim, tá, eu vou homenagear minha avó, que era uma grande crocheteira, apesar dela nunca ter tido paciência alguma de ensinar absolutamente nada. É Ela porque era do tipo, saber fazer não necessariamente quer dizer que a pessoa saiba ensinar, são coisas. exatamente. E ela não tinha muita paciência, assim, Aham. com criança, enfim, né? Do Sim, o jeito jeito dela. dela. Isso. Uhum. E aí eu sei que eu resolvi homenagear, então, a minha avó, que chamava Tereza, e que todo mundo chamava ela de TT, né? Então surgiu a bolsa, A bolsa a primeira bolsa, digamos, oficial, já com o nome Aracne, Aracne. né? Uhum. Foi Legal. a TT. E é Que, interessante que, claro que a bolsa me chamou a atenção por várias coisas, mas uma delas é que ela me lembra, não, eu até fui olhar depois imagens, mas a primeira olhada assim me lembrou um pouco o estilo da bolsa Kelly, que é da sim, Hermès. tu Não me sei se tu chegou comentou. a pesquisar. Não, tu A... sabe que a gente conversou sobre isso aquele dia e eu acabei fazendo outras coisas na sequência e não pesquisei a Bolsa Kelly. Então, a bolsa Kelly foi feita para Grace Kelly, né? E ela tem um estilo parecido, assim, inclusive uma cor, é que juntou assim os elementos, né? A cor, um pouco da cor, um pouco do modelo, e aí, pá!
eu disse, não, vamos... Além de tudo, né, tem mais essa história da avó. E, e é interessante isso da avó, né? A minha avó também, ela fez esse tour. Ela... de despedida, que a gente não sabia, né? De repente bateu uma necessidade que ela precisava visitar todo mundo. Né? Enfim. Mas mostra então pro pessoal, será? Senta com ela aqui. Vamos Ver se vai caber Olha aqui na. Ó, cabe, cara. Olha só que amor. ela. Que linda. Eu achei muito linda. E já tá com a. Ó, já tá com a plaquinha com a etiqueta da Aracne. Perfeita. Linda. Ela, Gostei da alça também. Sim, essa aqui é uma alça curta, mas dependendo do braço, dá pra. Sim. Dá pra colocar no braço, assim, mas... Ela fica aqui assim, embaixo do braço. Isso, boa ela noite, fica mais Mateus. justinha. Olha, Matheus, boa noite. E aí, assim, ó, a primeira vez, normalmente eu sempre faço o forro das bolsas e coloco o zíper, né? Uhum. E é a primeira vez que eu uso o fecho imantado. Aqui tá o... Ah, legal. Tá o forro que lindo. dela. E eu nunca tinha... Não sei, eu tinha... Aquelas coisas que a gente vai pegando uns ranços gratuitos de algumas coisas, sabe? Eu tinha um ranço com fecho imantado, não sei porquê. E agora adorei, acho que agora eu só vou fazer bolsa Passou. com fecho Nova imantado. fase. São fases. Então tá aqui, fases ó. da vida. Muito linda. A Anne Nicoloso, para variar, ela tem a carteirinha número 1, de fã número 1. Ah, olha, essa carteirinha aí é disputada, hein? Muito linda, muito linda. E tá, então vamos lá. Se a pessoa quer comprar a bolsa, tu tem várias iguais, prontas aí? Tipo assim... Não. Isso foi uma coisa. Isso como foi é uma que das funciona? Isso foi uma das coisas que eu mudei. Porque assim, ó, eu tinha por hábito comprar horrores de fio. De, assim, porque se alguém me pedir alguma cor, eu ia lá, esticava o braço e tinha tal cor. Sim. E eu tenho assim, ó, um dinheiro enorme parado de fio parado, né? E aí, e isso para uma marca autoral é bem complicado, assim, porque... E às vezes, assim, eu ia naquela coisa de, normalmente as pessoas pedem preto, marinho, uma cor meio palha, nude, daí eu comprava dessas coisas. Daí a pessoa chegava assim, ó, eu quero vermelho, tem, daí eu não tinha vermelho. Aí eu tinha que comprar, porque daí comprar por quilo, né? Eu comprava o quilo, que deu o rolo fechado, né? Fazia a bolsa e sobrava, e o que sobrava também não era, dependendo do modelo, não era necessário, não era suficiente para fazer uma segunda peça. E às vezes eu começava uma bolsa, acabava, e faltava a alça e mais um negocinho, eu tinha que comprar um outro. Então agora sim, ó, as bolsas elas são feitas por encomenda. Tá. Então, lá, escolheu a cor, pagou, vou lá, faço e vai ser assim, ó. Porque daí não vai ter um monte de peça rodando por aí, estragando, né? Porque as peças ficam, se fica parada, se fica... E dá mais exclusividade também, né? Porque daí tu sabe que aquela bolsa foi feita especialmente para você. Então eu posso escolher a cor da bolsa. Pode escolher a cor. E dentro do prazo de 7 dias úteis. Claro, isso dependendo do volume, né? Porque às vezes tem uma fila de espera hoje, maior. Claro. Quem encomendar hoje, 7 dias úteis. A gente tem um feriado aí na sexta, né? Então tá. Então quem encomendar hoje, terminou o crocheti, a pessoa quer encomendar, bom, aproveita, já encomenda a sua bolsa. Primeiro, ficha 1 e 2, acho que consegue em 7 dias. Agora, a partir da ficha 3 já... Porque assim, mesmo esse fio sendo mais macio do que o fio náutico,
E a estrutura desse ponto é uma estrutura que exige muito do braço, porque ele tem muito ponto reverso, então não é só ficar seguindo a Sim, direção da trama. Tem que ficar virando o braço o tempo todo, e cada sim. ponto daquele são duas viradas, porque ele é um ponto duplo, então é muito esse movimento de punho, esse movimento reverso da agulha, e isso chega assim, ó, tem que ficar parando muito tempo para fazer alongamento, porque não dá para fazer muito rápido essa bolsa. Uma bolsa que, embora ela seja pequena, mas com um fio mais macio, eu comecei uma dela com o fio náutico e Não deu com esse certo. ponto, não Ao rola. ponto. Tu vê, né? Isso a gente tem em todos os trabalhos, né, Tiago? Tanto o tricô quanto o crochê e N tipo de peças, assim, tem peças que a gente, dependendo do ponto, tu consegue usar uma variedade maior de fios Uhum. diferentes, mas dependendo da peça ou do ponto, tu não é todo. Não vai ser todo fio que serve para todos os crochês, né? E todas as Não. peças. Então, Quanto a gente mais precisa ajustar. rebuscado, né? Quanto mais rebuscado, quanto mais textura tem o ponto, mais simples tem que ser o fio, porque senão vira Sim, uma maçaroca. sim, Porque não. assim, esses fios, que nem o náutico e o nome do fio da Cris, que é esse de poliéster, é o Delicate, tá? Tá. Que é exatamente a mesma composição daquele fio famoso, sabe? Que todo mundo fica Aquele outro. perguntando, aquele outro, aquele que começa com A e termina Aquele... com O. Mas a gente vai comprar da Cris. Então, se alguém quiser comprar o mesmo fio da tua bolsa, é o fio Delicate Fio do Fios da Cris. Delicate, 100% poliéster, fios, arroba fios por Cris, o nome do perfil dela. Tá. Ou qualquer E, coisa, entre em contato comigo por mensagem ali na Aracne, que eu já passo o contato da Cris. tá. Bom, mas aí a gente já tá. A pessoa vai lá comprar o fio, mas ela não vai fazer tua bolsa, né? Não. Tu vai vender a receita da bolsa? Não. Tu vai. Não, só para saber. Porque as pessoas vão perguntar, essas perguntas vão surgir, aquelas. O pessoal tá quieto ali, mostra de novo a tua bolsa. Que entraram pessoas, entrou a Glória, a Thaís, a Flávia. Deixa eu... Tá, então esta bolsa ela está à venda. Está à venda e possibilidade de encomenda de outras cores. Isso, sobre outras cores. Daí a Essa pessoa até aqui pode é escolher. peça única. Ai, olha só, bem na cor que eu gostei. Ai, ai, ai. É a cor do fundo da tua blusa, não? Ai, fica combinando, olha. Viu? E aí, tá, mas se a pessoa quiser ir na tua aula e quer fazer outros tipos de bolsa, Não, tranquilo. porque fazer uma bolsa não é, tem muitas coisas, né? Sim, São muitas até porque assim, ó, informações, assim. eu não criei esse bolso. Olha, esse ponto, Tá. tá? Não inventei o crochê. O que eu fiz? Tu Eu fui juntando as peças e montei o meu próprio quebra-cabeça. Então, muito provavelmente, como a técnica ela é universal, é muito provável que um dia rolando em algum lugar vai olhar uma bolsa e vai olhar e dizer, olha, não aparece a bolsa é parecido. né? Mas assim, ó, com esse fio, com a agulha que eu usei, com as dimensões que eu fiz, com os metais que eu usei, Sim, porque essa combinação é tua. ela é da Aracne, né? Se a Sim. pessoa quiser usar esse ponto e fazer nesse formato maior, menor, enfim. Mas daí, né, porque daí eu tinha visto uma bem parecida,
E aí eu sempre faço isso, assim, quando eu vejo alguma que serve de inspiração, eu sempre tento mudar coisas, né? Sim. Para justamente não ficar naquela coisa, isso é uma cópia da Uhum. fulano, enfim. Então essa combinação de elementos é que cria a bolsa. Repetindo, eu não criei a técnica, eu não criei o ponto, Sim. e é o que eu vou fazendo, assim, que nem agora. Eu tenho uma outra, que está aqui do ladinho também, que essa eu terminei, hoje é terça, eu terminei ela ontem. Terminei ontem de Olha. manhã, que daí eu fiz ela com fio náutico. Também eu queria misturar algumas coisas. Ela tem algumas coisas, ela tem um elemento de amarração de alça que é até parecida com a TT. Peraí que eu acho que a minha Uhum. câmera tá andando aqui. Balança. Ah. Só que ela tem um outro formato, ela tem uma aba também. Tá caindo, tá Oi! caindo. Eu sabia que tava alguma coisa acontecendo. Só um pouquinho. Ai, ai, ai. Peraí. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Não, tá tudo certo, faz parte. Peraí. Gente, o negócio tá desmontando aqui. Deixa eu ver se ele vai parar agora. Ver. Em último caso, a Grace já colocou o celular dentro de uma xícara. Ai, chega a me engasgar. Já funcionou. Celular dentro de uma caneca, sabe? Ele fica. Sim, é porque eu tô num ring light aqui que, nossa, ele foi muito usado durante a pandemia. Aqui em casa Tá tinha live cansado. praticamente todos os dias, não só eu participando de live, o Júnior também Sim. participando com as questões da Cassandra lá. Então, tipo, nossa, esse ring light, coitado aqui, tá Trabalhou. Tá bem cansado já. usado. Então, assim, eu vou até dar um. Deixa eu mostrar aqui. Você vai. Consegue ver? Ai, bonita também. Aham. Essa aqui, eu fiz ela no Bonita ponto musgo, cor também. no ponto Aham. musgo em crochê. E eu fiz a alça, eu fiz na agulha de tricô. Eu fiz um I-cord. I-cord. Isso. Uhum. E aí, esse tipo de amarração aqui eu fiz igual quer dizer, Sim, igual ela não, porque essa aqui ficou. não tem metal, né? Sim, A TT, mas ela ela ficou tem lembrando o jeito. Aham. isso, né? A dobrinha. Para criar uma certa identidade entre as duas, Uhum. mas essa aqui é maior, ela tem a alça bem mais longa, essa aqui dá para usar no ombro. Tá. Eu fiz esse aqui com um ponto diferente também. E aí o corpo eu usei esse que é esse musgo esse Que ficou musgo muito feito lindo. no crochê. Ela já começa no musgo desde baixo aqui. Legal. E Aí essa esse aqui também tu usou imã? Já tá por dentro, já tá não, pronta? não, ela tá sem nada aqui, ela tá Tá. só o esqueleto. Tem que fazer forro, colocar assim. Eu tô na dúvida ainda se eu mantenho esse tamanho. Ontem teve uma amiga aqui em casa que ela é daquele tipo que não usa bolsa, ela usa mala, Sim. né? Então tem uma galera que gosta de bolsa grande, assim. Sim. Assim, ó, eu tenho um certo receio com bolsa nesse tipo de material muito grande, de conta de ficar muito pesada, né? Uhum. Então Tem eu isso. acho que tem um certo limite ali que fica confortável. Dá para fazer o dobro, o triplo do tamanho, dá para fazer, mas eu acho que no final das contas vai ficar um pouco, porque assim, ó, é diferente de uma bolsa feita em tecido, que é um material mais leve, ou mesmo uma bolsa feita em couro ou com Uhum. sintético. São materiais de estruturas e principalmente pesos diferentes, né? Então eu fico com Sim. receio de fazer bolsa muito. Eu já fiz bolsas maiores,
Lembra a bolsa da Caixa que Uhum. nós fizemos, aquela que era uma sacola, não tinha Sim. forro, não tinha Mas nada, assim, né? Era uma aquela já. sacola. Eu acho que ali tem um limite, é um tamanho bom, um limite bom. Quer que eu traga a minha? Tu Eu tá sei com ela onde tá a aí? minha. Eu tô com ela. Não, ela tá no lugar. Eu só um pouquinho, já volto. Fala aí, Tá. pessoal, que eu já volto. Olá, você, caro espectador, tudo bem? Diga, diga onde estão, de onde vêm, para onde vão, enquanto a Kelly não chega. Que rápido. Viu? É que eu mexi hoje bem no cantinho onde ela tava. Então eu sabia onde ela tava. Eu não troco muito de bolsa. Eu fico usando Sim, muito tempo a mesma bolsa. Mas aí sim. hoje eu guardei a bolsa onde estava, então ela já estava assim, fácil de eu achar. Ó, ela é maior, acho que ela é maior do que essa tua Sim, cinza aí. sim, ela é maior. Ela é mais Mas ela alta, é bem ela é mais larga. isso, mas ela é bem simples, né, Thiago? Ela é uma Sim, bolsa, essa daqui é uma bolsa pode ser para ir no mercado, é uma né? sacola, na verdade, né? É uma É sacola. Eu aquela tenho uma bolsa, amiga. sacola. Então assim, eu tenho uma amiga que fez da Caixa o projeto. Ela Uhum. fez para ir na academia. Então ela é a bolsa da academia. E aí na academia queriam comprar dela. Ela disse, não, Sim, é porque não, é uma estrutura de bolsa que, como essa é feita com fio náutico, né? isso é Então, tu fio pode náutico. botar a toalha molhada, o tênis, e se sujar é só jogar a bolsa inteira na máquina que ela limpa tranquilamente. Olha aqui, ó, um estojo. Ó, dá até para botar material escolar, assim, tipo estojo, Sim, agenda. eu tinha feito uma quando ainda tinha a Casa Hermosa lá na Avenida Bagé, e e botei para venda. E a Adma Corá comprou, Aham. e é a bolsa que ela usa no dia a dia. Ela vai para o supermercado, para banco, não é bolsa de carregar compra, é a bolsa onde está os Ah, documentos sim, as dela, coisas. né? Ó, Então, a Fabiana chegou aí, chegou, tá? Mostra? Será que mostra? Não mostra? Não mostra, no judia. então para quem está chegando agora, esta aqui Ó, esse é o lançamento da Aracne. essa é a TT, a bolsa nova, já a primeira bolsa já com o novo nome da marca, um festim montado, daí ela tem o forrinho Forrinho. Gostei do dela. forro também, combinando. Eu normalmente procuro tecidos que ou tenham alguma cor que seja a cor da bolsa, né, na Sim. estampa, ou que seja alguma cor, por exemplo, cor complementar, né? Eu vou Aham. lá na roda das cores e vejo qual que é a cor oposta ou qual que é da mesma paleta e vou. Eu não gosto de simplesmente colocar qualquer pano assim para usar qualquer tecido para fazer fogo. Sempre tem que conversar com algum elemento da bolsa, né? Sim. Então, por exemplo, assim, ó, essa bolsa, essa cinza aqui, se eu bater o martelo, que eu não estou muito certo ainda se ela fica assim ou não, Uhum. ela funcionaria muito bem eu colocaria, por exemplo, um forro amarelo nela. Que é legal. Ou um forro assim, aquele um Tiffany, alguma cor, porque se bem que cinza, assim, Uhum. cinza, O eu sou cinza suspeito que cinza combina com é a minha muitas cor coisas. preferida, combina com cinza sim, combina com todas as cores, preto não. Preto tem É? cores assim que eu sou, todo Bom, mundo diz, o preto combina com tudo. Mas eu acho que tem algumas cores assim que o preto destaca demais ou ele apaga, Uhum. né? Entendi. Sim, Por o causa cinza ele é mais porque o suave. cinza está um pouquinho abaixo do preto, então ele não tem essa coisa assim de neutralizar uma cor, por exemplo. Ele pode até Sim. destacar, se a cor é muito clara, ele pode até destacar a outra cor, mas
ele não chega a neutralizar como a cor preta faz, por exemplo. Que daí é por causa do excesso de pigmento, né? Sim. Aí eu acho que na minha modesta opinião, acho que cinza é a cor oficial que combina com absolutamente tudo. E dá para colocar até na parede de casa. Eu tinha lá no meu Verdade. apartamento, quando eu era teu vizinho, a minha parede era cinza. É, isso é verdade. Tá, mas hoje tu não tá mais dando aula só no caso na WeCraft, que Não, é a eu parceira dou da Casa aula. Hermosa. Isso, eu dou aula lá no WeCraft nas quarta de tarde, sábado de manhã. Sexta-feira eu passo literalmente o dia na arteira. Uhum. Eu chego 9 horas da manhã e saio às 5 da tarde, 5 e meia, por aí. Então eu consegui, assim, para ficar o dia, daí eu já almoço, faço intervalo. Ó, a Cris entrou, ó. Ah, Cris, se tu quiser entrar, eu aqui nem perguntei pro Thiago, mas Cris, Claro, por mim não tem problema. A gente se tu estava quiser falando entrar já para mostrar as cores dos fios, de repente, né? Não sei se tá aí, se tu tem aí onde tu está, se tu se tu tá teria para no... mostrar, se tu tem uma cartela, enfim, quiser entrar, fica à vontade, só sinaliza aí que eu, né, que eu te coloco. Como a gente não combinou, pode que ela já esteja de pijama, que também não é um problema, não tem problema. problema. Essa minha camiseta É só. aqui, ela não é oficialmente pijama. Não comprei como. Sim, Mas às vezes eu mas uso ela é. como pijama também. Então tá Não é tudo certo. não. Não é não, é o Snoopy. Não é? É? Vamos ver daqui a pouco ela. Vamos ver se ela. Se ela quiser, daí ela fica. Senão a gente até posso convidar ela outra hora fazer um crocheti Isso. A Cris é um amor. com a Cris. E bom, mas aí enquanto a Cris pensa lá, ou se organiza, enfim. Tá, daí tu passa sexta-feira o dia inteiro na arteira. Isso. Mas a pessoa, a tua aula são 2 turnos, né? A pessoa pode Isso. ficar um turno só, ou se quiser Sim, pode ficar os dois. eu tenho alunas que são da manhã e tenho alunas que são da tarde, né? Uhum. Se a pessoa tiver com muita necessidade, vontade e paciência, ela pode fazer um intensivo e fazer aula Sim, de manhã ficar. e de tarde. Uhum. Lá na Ana é o lugar assim que hoje eu tenho essa possibilidade assim de maior tempo, né? Porque como no WeCraft é fragmentado, é na quarta e no sábado, Uhum. sendo que sábado agora já está um pouco complicado, porque assim, ó, quem não... Ó, o que a Cris falou agora? Que ela não, ela tá longe dos fios. Tá, então nós vamos. Ah, entendi. Então já vai ficar registrado aqui, Cris. Anota aí, olha aí na tua agenda uma terça às 8 horas, um dia que tu pode mostrar os. Ó, vamos combinar assim. Então tá, perfeito. Isso aí. Mas vamos aproveitar então que a Cris Mas entrou aqui, começa ó, de novo. Cris. Ó, tá aqui a filhota com o fio Delicate 100% poliéster da Cris. Fios Muito por Cris. lindo. E o que eu tava falando? Ah, e assim, ó, eu já fechei uma data, tá? Que é a quinta-feira de tarde, em princípio, na Zona Sul com o pessoal da Casa Amarela, Sim, eu vi tá? isso também. Tá. Mas assim, ó, eu não tenho ido, eu vou assim na medida em que fechar, tipo assim, alguém marcar a aula, agendar, fazer o contato, né? Porque senão eu fico me deslocando pela cidade, assim, passeando de Sim, transporte porque coletivo. é. Não, a Zona Sul é legal, mas a gente tá longe, né? Tu até Sim. tá no meio do caminho. Tu ainda tá no meio do caminho. Eu tô um pouquinho mais perto, porque tô do lado do centro, né? Então é um pouquinho mais perto, mas mesmo assim é diferente
aqui do WeCraft, eu vou caminhando ali, Sim. subo, eu subo a montanha, verdade. Faz um chego pingando, exercício. chego pingando. Já tá Agora, refrescando, agora vai ficar agora tá melhor. começando a refrescar, mas assim, olha, quem tem a ideia de que Porto Alegre só por ser no sul é um lugar fresquinho, faz frio, só no inverno, né? E olhe Só no lá. inverno. Exatamente. Mas agora eu tô conseguindo chegar sem chegar Claro, costumo. ensopado no. Viu? Academia. É isso. Sabe que o meu filho mudou de escola e agora a gente vai a pé. Eu levo ele a pé agora na escola. E é subida também, né? No primeiro dia ele estava super ansioso, queria sair correndo. Eu disse: olha só, eu ainda não tenho, não estou preparada. Não é longe, eu só quero inclinado assim. Eu disse: não, calma, agora eu já tô indo mais tranquila, né? Sim, Não, tem que senta num carrinho de mão, alguma coisa do tipo assim, e ele vai te empurrando. Ai. Tiago, eu fiz uns testes aqui e daí no começo do crocheti eu tava assim mais de cabeça baixa, de repente o pessoal deve ter percebido aí que eu tava assim meio fazendo alguma coisa e eu tava finalizando aqui eu vou deixar lá no WeCraft para ti uma Tá. coisa que eu fiz. Olha que amor! Um, Ai, adorei. uma E aranha, aranha de crochê também? aranha de crochê também. É Ah, Kelly, que amor! Vou deixar para ti. Eu fiz uns testes com umas linha fina. Mas é que tinha. Essa argola eu conheço. Essa argola É então. aquela. É aquela que a gente usou como alça de bolsa, mas que, né? Aqui a gente Sim, já usei para outro fim. basta Gostou? ter, Vou deixar basta ter. lá. Adorei, adorei. Basta Eu vou ter deixar lá. criatividade. Claro. Não, nem tu. Eu acho que o fazer manual a gente tem isso, né? Nem tudo que é vendido para fazer uma coisa precisa ser usado, Exatamente. né? Exatamente com aquele fim. A gente pode ver ter outras possibilidades, Eu né? sempre que tenho a oportunidade, eu falo, né? Quando eu comecei, quando eu criei a então True Colors em 2016 e comecei a fazer as bolsas, a maioria do pessoal que trabalhava com maxi crochê, com fios mais grossos, né? Com fios Uhum, mais pesados, trabalhava com fio de malha. Que o fio de malha era uhum, novidade, estava todo mundo usando. E não existia fio de malha premium, era só fio de malha sim, residual mesmo. resíduo. Uhum, E eu sempre fui da opinião assim, ó, que se passa, se dá para usar uma agulha, qualquer uhum, coisa pode ser tecida, né? uhum, Eu já brinquei uma vez peguei uma agulha de crochê e fiz um crochê com fio de cobre. uhum. Claro, não deu uma forma absoluta Não, definida, mas é possível tecer teoricamente com qualquer material. E lá em 2016, quando eu estava pesquisando, porque assim, ó, eu comprei na época muito fio de malha para começar a fazer as bolsas, né? Fiz algumas, só que assim, o fio de malha deixava uma bolsa absurdamente pesada. sim. Assim, ó, fazer bolsa com fio de malha? Pode fazer bolsa com fio de malha, mas na minha opinião ela tem, assim como outros fios, ela tem um limite de tamanho por conta do peso. E na minha Uhum. opinião, o tamanho é menor ainda do que trabalhar com náutico, O náutico. principalmente, né? Uhum. Mas aí
eu comecei a pesquisar, tá, com que material eu vou fazer, então, se o fio de malha deixa a bolsa pesada, né? Porque eu não queria fazer, eu queria fazer bolsa, eu não queria fazer bolsa pequenininha, eu queria fazer bolsa maior. Uhum. E um dia eu estava entrando numa daquelas lojas que vendem aviamentos no centro, e aí eu olhei no fundo, assim, era lá naquela, como é que é o nome da loja? A Roda Gira, Sim, lá na Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, isso. Isso. Eu entrei na loja, assim, toda a parte da frente é só botão, ilhós, um monte de rendas, umas coisas assim. Aí eu olhei no fundo da loja, assim, tinha uma prateleira, umas coisas coloridas, assim. Eu fui olhar o que que era aquilo, né? Eram uns rolos enormes, assim, e um fio que até então eu nunca tinha visto peça nenhuma com aquele fio. E aí eu perguntei, mas assim, não me era estranho. E aí eu Uhum. perguntei para a vendedora assim, o que que é aquele fio ali? E ela disse assim, aquilo ali é a alça de sacola. E eu digo assim, tá, eu quero. Aí ela tirou lá de cima assim um rolo daqueles, eu toquei, vi que ele era macio naquelas, né? Sim. E que ele era mais leve do que o fio de Que o malha. fio de malha. Uhum. E aí eu disse para ela assim, eu quero. E aí ela perguntou quantos metros. Eu digo assim, sei lá quantos metros, eu quero o rolo inteiro. Porque eu não sei quantos metros eu vou usar, né? Porque Sim. até então aquele tipo de material, que daí é o cordão de polipropileno, que depois veio a ser conhecido como fio náutico, que na verdade ele, tecnicamente, ele não é fio náutico. Todo mundo chama de fio náutico, mas não é fio náutico. Não, eu acho que lá na família das cordas, lá existe um outro fio, uma outra corda, que Uhum. é corda náutica, que, Isso. que, que Porque tem, assim, ó, né, que tem um outro que é um fim isso. já para É. navegação. Eu sei que assim, eu comprei esse rolo, consegui fazer uma bolsa maior, assim, uma bolsa grande, que não ficou absurdamente pesada, Sim. e foi onde tudo começou. E daí eu voltei e comecei a comprar tudo que era cor, assim, eu saía com sacoladas, assim, com quilos daquele fio, só sabia que na época chamava fio de polipropileno, e que vendia como alça de sacola. Porque tem se vocês olharem, quando vão em qualquer loja, deixa eu ver se a sacola que eu tenho aqui, não, ela não é com esse material. Mas as sacolas de papel, normalmente elas têm o furo com o ilhós Uhum. e passa por dentro dela um cordão, que é esse cordão de polipropileno, Sim. com uma ponteira para não deixar escapar, e aquilo é a alça da sacola. Normalmente loja mais refinada, assim, usa É, esse tipo de... a ponteira tipo cadarço, assim, Isso, às tipo vezes, um né? cadastro. Ou enfim. Isso, porque assim, eu tenho. Daí depois eu comecei a pesquisar e aí descobri uma fábrica em Campo Bom. Fui visitar a fábrica. A dona da fábrica era assim, uma pessoa Uhum. abafo. E aí eu fui olhar como é que produzia aquilo, né? E daí tem uma máquina chamada trançadeira, que tem cones gigantescos, porque quando a gente pega o fio náutico e mesmo o fio de poliéster, se a gente puxa, ele vai desmanchando, porque Uhum. ele é uma trança, ele é um I-cord, ele é um Uhum. tricotã, né? Uhum. E se a gente vai puxando, a gente vê aqueles vários fios que formam a trança essa desse tubinho, né? Então, assim, essa máquina ela tem várias agulhas e os cones distribuídos assim na volta dela e ela vai puxando e tramando. Então vai saindo aquela tripa que é o fio. Então, assim, o fio náutico mesmo, o original, verdadeiro, ele tem um recheio por dentro, que é o que chamam Uhum. de alma, né? Isso, ele tem Então alma. o fio tem alma porque ele tem o náutico que a gente usa para o crochê, ele é É desalmado. desalmado. É. Por isso que ele Não, é mais macio, por isso que ele é mais leve, porque se ele tivesse alma, ele ia ser tão pesado como qualquer outra corda. não, ele, no caso,
da corda náutica, né? Ele tem alma porque ele é usado para navegação. Então, sim, porque ele precisa ser resistente, né? Daí ele precisa de uma outra, né? E ele tem esse material por fora que é igual o que tu usa. O formato é igual, né? Porque às vezes tem umas que são de algodão. Isso. Mas é que para não molhar também, né? Para não puxar água. Isso. E normalmente a alma, tem uns que são de poliéster e outros que são de algodão mesmo, que daí o algodão fica bem rígido, assim, então a corda fica bem forte. Fica pesado e fica duro. Daí não ficaria maleável, assim, para crochetar, né? Eu tentei uma vez fazer brincar com uma corda com alma. Ela não consegue dobrar o suficiente para formar o ponto, fica bem aberto, ele fica bem redondo, assim. Porque ela não tem consegue... personalidade, Thiago. Ela não se deixa assim. Ela não consegue dobrar. Não, ela não é assim. Tu sabe que... bom, quem acompanha o Crocheti já deve ter ouvido a gente contar algumas histórias as pessoas já ouviram por aqui. Quem está aqui há tempo, né, no Crocheti. Mas eu lembro de te ver numa feira, ali no Bonfim, e eu fui visitar uma amiga numa feira, né? E aí, de olhar de longe assim, nossa, que fio é esse? Porque tu acessou cores do fio náutico antes dele estar disponível assim na loja, essa variedade de cores assim. E disse, cara, de onde é que esse cara tirou isso? E eu sei que a gente começou a falar e pergunta para ninguém perguntou para ti, né? Porque eu fiquei assim, eu não vou lá. Daquele tamanho, o cara, se ele ficar brabo comigo, já viu, né? O homem. Daí eu sei que alguém disse assim, olha, diz que ele não conta de quem ele tem um fornecedor, que é esse, né, teu aí que tu foi atrás, aí diz, não, ele tem um fornecedor que ele não diz, ele não conta e tal. E ainda eu lembro assim, ó, que começou a aparecer na loja, mas ainda assim não tinha o produto que tu tinha, né? Então, tu conseguiu te antecipar ali nessa coisa das cores e no uso do náutico em relação ao mercado, assim, Sim, assim, as lojas de aviamento. Quando eu comecei, nem se falava em fio náutico, não, porque justamente assim, ó, quando eu fui para na fábrica essa de Campo Bom, a mulher até ficou assim, ela ficou tipo, o que tu tá fazendo aqui? O que tem a ver? Não, por isso que eu falei assim, abafa, porque a mulher não tinha trato nenhum com as pessoas. Sim. Ela era do tipo bem grosseira, assim, sabe? Acostumada a tratar peão como se peão necessariamente merecesse ser tratado assim, né? Ela era a dona do boteco, ela tratava todo mundo do jeito que ela queria, falava. Teve uma vez que eu fiz um pedido, que eu digo, mas eu não pedi para mandar aqui. Ela olhou para mim e disse assim, ó, eu por acaso tenho bola de cristal para adivinhar o que tu... Tipo, sim, oi? Imagina. Sou cliente, eu paguei pela mercadoria. Mas enfim. E ela mesmo, quando eu cheguei lá dizendo assim, aí eu levei uma bolsa que eu tinha feito com o fio lá da roda gira, que era um fio mais grosso, era um fio, sabe, era um fio mais robusto. E eu tava querendo alternativas mais finas, assim, né? Porque eu queria fazer pontos um pouquinho mais, com texturas mais delicadas, mas que eu conseguisse, no tamanho, deixar uma peça maior, né? E aí, quando eu cheguei na fábrica lá, com a bolsa, a mulher ficou me olhando assim, como assim? Porque ela estava acostumada a produzir quilos e quilos e quilos daquilo para vender para outra finalidade. Sim. Para vender para as lojas que faziam sacola, para botar nas alças, para fazer para quem fazia amarração, enfim, aquilo lá era usado até para amarrar caixa. Sim. E eu disse assim, eu quero para fazer crochê com esse fio. E aí
foi assim, tanto que ela não tinha nem a primeira leva de fios que eu comprei dela, ela me mandou em sacolas. O fio solto, assim. Eu não sei se Sim, ela tu não tinha lembra, rolo. ela não tinha bobina, ela não tinha rolo, assim, para quantidade, tipo, eu Imagina. precisava ser, 1 quilo, 2 quilos dessa cor. Ela não tinha nem, ela não tinha nem, tanto que eu parei de trabalhar com o fio dela, assim, eu fiquei acho que 1 ano trabalhando e depois cansei, porque ela não tinha nem o cuidado com a produção do fio em si. Uma Aham. vez eu tive um fio que eu tive que botar fora porque eu acho que deve ter dado alguma. A máquina não devia estar bem regulada. E eu acho que na hora de passar o fio pronto, ela devia estar encostando em alguma coisa e ela Hum, saiu toda puída, como se tivesse assim sim. um Ros- metal roçando sim. assim, né? Ah. Então o fio tava puído. Cansei de pegar fio com sujo de graxa, sabe? Ainda mais fio claro, tipo assim, ó, fio amarelo, que qualquer Sim. Ah, aí não coisinha. dá. Aí ficava trabalhando, ele estava na metade da bolsa, quando eu puxava, via aquela coisa preta, assim, passava a mão, era a graxa da máquina. Então ela não tinha nem esse cuidado com a produção do material. Que pena. Ela tinha, assim, uma Que pena. cartela. Gente, ela tinha, assim, ó, sem mentira nenhuma. Eu trouxe, ela me deu um mostruário das cores. Ela tinha, sei lá, acho que mais de 20 cores do fio. Que era uma coisa na época, assim, algo. Bah. E ela não tinha esse cuidado porque o fio dela não era produzido para essa finalidade. Aí depois começaram a surgir as peças e aí surgiu o tal do nome, né, fio náutico. Tanto que quando eu comprava dela, eu não chamava de fio náutico porque ela não sabia o que era fio náutico. A gente Sim. chamava de um outro nome lá, sei lá, P4, NX0, uma coisa assim, Sim. sabe? Era um código assim que dizia qual era o fio que eu precisava. Porque ela Ó, tinha variações desse fio. Diga. sim. Ó, a Fabiana tá dizendo, eu conheço uma senhora que fazia bolsas com essas sacolas de mercado. Vocês já viram? Sim, Fabiana, tem um. ah, eu participei da Virada Sustentável em 2020. Acho que foi 2020. Foi online a Virada Sustentável em Porto Alegre. E daí eu fiz uma sacola assim de mercado. Então, aproveitando, tem passo a passo no meu canal, ensinando a cortar as sacolas para fazer o fio. E tem um modelo de sacola que é bem parecido com esse aqui, só que sem trabalhar o ponto, né? Porque a sacola plástica, ela não desliza por causa da tinta. Ela tem horas que não desliza, assim, né? Assim, não vai redondinho, assim, tem que ter um jeitinho. Mas tem um passo a passo lá de Sim, isso é uma coisa que muda muito conforme isso não é uma questão de uma característica da marca X ou da marca Y. Esses fios, eles são literalmente tingidos, tá? Eles são pintados Sim. para chegar em determinada cor. Às vezes, por exemplo, eles produzem tantos quilos de uma cor, ficou encalhada, ninguém pediu, o que eles fazem? Eles pintam esse fio. Então, isso pode. Existe uma sobreposição de camadas de tinta em determinados. Esse dessa cinza aqui, isso era um fio que eu tinha guardado, assim, eu tava, sabe aquelas coisas assim, vou guardar para uma ocasião especial, porque eu adorei essa tonalidade de cinza que eu não tinha achado em outro lugar. E ele é bem fininho. Esse aqui é um 3 milímetros bem apertado, assim, Uhum. sabe? E eu nunca tinha usado ele. Aí eu resolvi pegar ele para trabalhar. Simplesmente assim, ó, isso aqui é uma lixa de tão duro que é Sim. esse fio. Porque assim, ó, determinadas cores, principalmente cores mais escuras, tipo cinza, chumbo, assim, azul marinho, preto, são muito, tem muito pigmento para dar a cor, então deixa obrigatoriamente o fio mais rígido, mais áspero. Sim.
Tanto que eu tenho... Qualquer fio, né? Sim, tanto que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem derrubar as coisas. Eu comecei, esse fio, esse aqui, ó, eu estava fazendo um outro teste, tá? Esse aqui é um bordô. Da mesma Também. bolsa, eu estava fazendo o mesmo modelo da cinza. Isso aqui, ó, é fio náutico, macio, macio. E é o mesmo fio vindo do mesmo lugar, sabe? Então, assim, ó, porque a cor é... Só que tem detalhe. Esse aqui também era um que estava parado há um tempão. Para minha surpresa, eu tive que botar metros e metros dele fora porque ele oxidou. Ele estava assim como se tivesse... Eu não sei, eu não sei... Não, não é ferrugem, eu digo oxidou, mas tipo não. É porque eu acho que assim, é porque eu fiz umas mudanças aqui em casa e ele estava num lugar que pegava mais luz, e ele ficou muito tempo parado, esse fio aqui. Ah, então, entendi. Então, assim, ó, toda a parte externa, todo o lado do fio que estava no lado de fora do cone, ele ficou como se eu tivesse dado um jato de tinta prateada. Sim, tá. Ele e desbotou. Isso já... Sim. E isso já fica a dica para quem está arrumando seus cantinhos aí de fios. O fio que fica exposto na luz solar e alguns tipos de luz, mesmo as de dentro de casa, né? Sim. Se tu tem uma luz muito forte, ele de dentro de casa é menos, assim, mas a luz solar ela mancha. Sim. E eu acho que isso é com relação especificamente a cor, tá? Entendi. Porque assim, ó, outros eu fui olhar porque outros não estavam assim. Não ficaram. Foi esse bordô. E eu me lembro que uma vez eu fiz, quando eu tinha as peças, eu tinha várias peças, quando eu produzia assim para deixar para venda, lá na loja. A loja, o nome da loja é a loja Autoral, que fica ali na 24 de outubro, do lado da igreja da Nossa Senhora da Auxiliadora. Eu lembro que uma vez eu recolhi umas peças e eu tinha uma clutch Bordeaux, que não era do mesmo fornecedor, que era de um outro, nem sei de onde que era, e que tinha uma parte dela que também estava com esse mesmo tipo de mancha, como se tivesse desbotado. Como se tivesse queimado. Queimado do sol. Isso. Então eu acho que dependendo do pigmento, pode ser o componente que forma determinada cor, pode ter uma reação conforme a base do fio. Ou como eu disse, né? Tem fábricas que elas repintam o fio, né? Então isso pode ser também. E eu ter dado o azar de ter pego de 2 lugares diferentes, de 2 espessuras diferentes, e o mesmo acontecer nos dois. Mas pode ser, eu não sei, eu não saberia te dizer sei lá, se tem mais cores que mancham mais ou menos, mas enfim, se a gente pensar que os tons vermelhos e assim os bordôs, quando tu lava uma peça de roupa, a primeira vez ele solta tinta, né? De um modo geral, tem que ter um cuidado. Sim. E olha, tanto esse aqui que eu tava economizando. Esse fica bom com cinza. Tanto esse quanto a cinza é daquele fio, daquele famosão, daquela marca famosona, sabe? Que é o objeto de desejo de todos os crocheteiros, é conhecer o ateliê lá em São Paulo. E eu fui lá conhecer, realmente é lindo, o lugar é uma boutique. Mas, tu vê aí, esse aqui é o fio dessa... Né, que é... Não É que não é uma questão, né, de... Não. Enfim. É que eu não sei também quem é que produz para ela, né? Então. Pode ser que tenha sido isso também. Eu sei que eu tava com esse fio guardado, economizando, de que um dia eu vou usar para dizer que eu já usei o fio da fulana. E aí não deu muito certo. Não, é que assim... Enfim, perdeu uma parte do fio. Aconteceu com o Bordeaux. Os outros não. Eu acho que eu tenho umas 4 cores
umas 4 cores desse fio. E o único que aconteceu foi Bordeaux. E a outra peça da Clutch que eu te contei também, eu comprei aqui em Porto Alegre, no centro. Também não é da famosa essa, mas aconteceu exatamente a mesma coisa e foi com o Bordeaux. Então, muito provavelmente É a cor. é a cor. Pode ser. Pode ser. Pode ser que para alguém nunca tenha acontecido, né? Mas. Então, Tá, e me diz uma coisa, senão só antes de. O que tu diga. acha desse tamanho? Tu acha que tem que ser maior? O que vocês acham? Eu, eu, eu não sei. Eu acho bom porque eu tenho evitado as bolsas grandes. Eu acho. Porque a ideia também não é. Eu não quero ter que vender bolsa e uma cartela de Dorflex junto, né? Compre uma bolsa da Aracne e ganhe uma cartela de Dorflex. Então, sabe uma coisa que eu tenho prestado atenção? Eu ando meio sem minhas carteiras. Eu usava carteiras grandes, tá? E aí eu fui diminuindo a carteira. E aí, eu até não sei o pessoal que tá por aí, quem tem carteira e o que coloca hoje em dia dentro da carteira, porque houve um tempo, eu não sei se quem tá aí sabe, mas houve um tempo em que a gente carregava talão de cheque, identidade e mais um monte de nem coisas. se usa mais talão de cheque, Kelly. Aí depois virou um monte de cartão, vários cartões. Aí o que acontece hoje é que tu consegue ter quase tudo no celular, né? Sim. Então as carteiras, e eu já prestei atenção, as carteiras diminuíram de tamanho. Sim. Então tu não precisa mais, por exemplo, uma bolsa que seja grande para caber a carteira. Sim. Né? Alguém perguntou aqui, ó, essa cinza aqui que eu tô pensando em fazer maior. Tá. Eu tô medindo aqui. Ela tem 30 eu tô no avesso aqui, ela tem 32 de largura por 32. Assim, ó, contando aqui, ó, da base, né? Tá. Contando aqui, ó, da base até em cima tem 26. Eu penso, não sei. Vamos ver o que o pessoal deixa aí de tamanho. E também daqui a pouco o pessoal deixa. Vai assistir depois, vai deixar depois alguma coisa. Eu não sei, eu acho que tá bom o tamanho, Thiago. Porque ela cabe. Deixa eu até ver, eu nem cheguei a medir, quer dizer, não me lembro aqui a TT. A TT tem 10 centímetros a menos de. Bom, se bem que eu medi da base, né? Tá, mas é que. A TT é menor. É que como a estrutura dessa aqui, ó, ela é mais. Ela é plana. Sim. A outra, ela é inteira. Essa aqui de altura tem 17 aqui, ó. Aí eu Tá. tô achando essa tão. Deixa eu ver aqui. Ela tem 17 aqui e. Mas é que ela tem a base que é 23 de largura, mas a base dela tem 13. Essa aqui cabe bastante coisa. Ó, essa minha grande, que tá disponível também o vídeo lá no meu canal, ela tem 26 de altura. E ela tem 31 de, assim, né? Sim, ela é largura. Mais larga, né? Ela é maior.
E ela cabe, se eu for ali sei lá, se eu levar minha carteira e, sei lá, uma necessaire, que não é, minha necessaire também não é muito grande. Eu ainda consigo colocar meu casaco aqui dentro, aquele casaquinho de vó, sabe? Eu já ando Sim. com casaquinho de vó. Ó, essa E aqui, ó, consigo pôr mais uma coisa dentro. para deixar ela mais, para mostrar Gordinha. aqui, Uhum. eu botei 2 meadas de lã. Ai, Kai, ela tá bem boa esse tamanho. Ó, então ela e ainda cabe mais coisa aqui dentro da Não. cinza. Dá pra levar o crochê, a carteira e o Dá estojo do óculos. a chave, Tá. ó. Não, E tá ela fica ótimo. aqui, ó. Não, ela A tá. minha mão é grande, ó. Então, Ó, todo mundo. Eu só vi todo mundo dizendo que o tamanho tá ótimo. e essa Todo mundo aqui gostou. Os é que votos. essa aqui tem que ser desse tamanho. Maior ela ia ficar Ah, essa é pra ir na festa, né? Pra ir no aniversário, pra ir no cinema. para dar Ela é pinta mais. É. na Padre Chagas, para ir passear no Moinhos. Pra passar no moinho. Que agora a Padre Pra. Chagas não é mais o point, né, da cidade, agora é a Dinarte Ribeiro, que é o que é do Ah, lado, né? é? A Ah, bom. Dinarte Ribeiro Vai ficar agora é o ali. eixo gastronômico da. Então Então tá, tá, né? deixa eu ver aqui, tá ótimo tamanho, isso aí. Me apoiem. É, não, Senão eu começo a tá fazer ótimo. e desmanchar. Sabe que elas têm coisas parecidas, mas ela tem para mim me chama atenção uma diferença. Hum, A cinza, ela é toda mais redonda. sim, sim. As linhas dela são mais redondas. A laranja, ela tem mais cantos. Sim, ela é toda angulada, assim. Ela E tem. isso Não, é ela é essa, bem. ela Essa aqui ela é bem ela tem pá, uma pá, estrutura pá. Sim. diferente, a estrutura. Até porque também, assim, ó, esse fio aqui, como ele é o de poliéster, ele dobra com mais facilidade para justamente fazer Sim, perfeito. essas, essas dobrinhas aqui, ó. Que é onde eu costurei a meia A alça. argola para colocar Aham. o mosquetão e a alça. E essa aqui, ela, tu olha assim, ó, que ela já fica mais arredondado, Sim, né? mesmo com Porque a ela, dobra, ela a fica não ser que eu redonda. aperte bem assim, e essa aqui ela já foi, a alça foi costurada direto aqui, né? Que daí eu não Sim, tenho metal. E aí, como eu disse lá no início, essa alça aqui eu fiz na agulha de tricô. legal. Porque eu não tenho paciência de fazer I-cord na agulha de crochê. Tu sabe que nem eu. Não, a não ser que tenha a base. Ó, eu vou te mostrar uma aqui. Já tá, os pregos estão enferrujados, tá? Mas foi meu pai que fez há muito tempo atrás, porque eu não tinha ainda. Hoje a gente já encontra no mercado para vender, Sim, né? tem as maquininhas de. As máquinas tem assim máquina e tem suporte assim manual também de Uhum. acrílico e tudo mais. Mas a minha avó colocava 4 preguinhos num carretel de linha que era um carretel de madeira, Sim. que hoje não tem mais, né? Então ele fez Que amor. com os preguinhos, né? Que nem a avó fazia. E acho que foi o Arthur, era menor, acho que a Grace deve ter feito. Porque daí a avó chamava de tripa de mico, ou rabo de rato. É, tem uns que chamavam de rabo de rato. Aí, Isso. inicialmente, era o tricotã, ou tem uns que é do francês, ou que alguns chamavam de tricotin. E que daí, quando começou a coisa da internet, do inglês, todo mundo começou a chamar de I-cord, Ai, cord. que é É, exatamente a mesma coisa. a mesma Rabo, coisa.
Então, Rabo assim, de rato, tricotã, tricotinho, I-cord, é tudo a mesma é tudo coisa. mesmo. Então, assim, aqui com agulha de crochê eu até ok. Agora, que nem eu vejo alguns, eu já vi tutorial assim, só Tirando o sem um ponto. suporte, só tirando o ponto, deixando solto, eu acabo puxando, porque daí se tu não cuida, tu deixa as alças soltinhas, tu perde, né? Sim, tu sabe até que tem uma forma, Kelly, de fazer o tricotã, I-cord, rabo de rato, com agulha de crochê de forma mais fácil, tá? Só que para isso tu precisa ter uma agulha, deixa eu pegar meu estojo aqui. Tu precisa ter uma agulha sem nada no cabo. Ela tem que ser daquelas bem básicas de alumínio, sabe? Ela tem que ser essas agulhas simples assim, ó. Tá. Tá? Tá. Tu faz as. Tu faz tipo o tunisiano, tu levanta as três correntinhas e deixa na agulha. Aí o que que tu faz? Tu empurra ela para essa parte daqui e com uma outra agulha tu faz os outros pontos. Então tu precisa de ter duas agulhas, de preferência do mesmo tamanho. Então com uma tu levanta os pontos, Sim. empurra para o outro lado e com a outra tu tira os pontos dessa agulha. Então tu vai trocando de agulha, que é o que na verdade a gente faz com agulha de tricô, né? Que eu faço com aquelas agulhas que eu Tá. tenho as agulhas Mas de duas pontas. isso dá para resolver com esta? Dá para ser também, mas igual tu precisa ter outra agulha para fazer os pontos. Não, porque nessa daqui, ó, tu coloca o fio, tá? Tu coloca um fio aqui. Daí Tá. tu tece, tu levanta os pontos. Uhum. Passa a agulha, que daí vai ficar o fio segurando os pontos. E aí tu tece os pontos, passa a agulha. Pode ser também, mas daí tu tem que só ter o cuidado, porque assim, ó, que no momento que tu puxa o fio para tecer, ele vai se ajustar ao tamanho do fio. Por isso que quando tu faz com essa daqui, Ah, entendi. Tu fica ela, com o ela fica suporte. no tamanho da agulha. Tá, Então por isso que é entendi. melhor ser essas agulhas simples, assim. Tipo, essas agulhas, as minhas Ferraris, que nem eu brinco, as minhas Ferraris já não dá para ser, porque elas têm o. Sim, tem cabo. Não Ela dá. tem cabo emborrachado, então tu faz aqui e tu não consegue passar o ponto para essa ponta aqui. Tá, gente, quem fizer. Assim, é mais fácil com agulha de tricô 1000 vezes. Então eu já fiz com agulha de Menos. tricô, porque, né? É menos penso. E, Mas dá, eu e já aí tu ensinei pega. uma aluna. Eu já ensinei uma aluna a fazer, é possível, viu? Não, Só é tem que. possível. Mas é o caso que dá mais trabalho. Tu sabe que até nem tanto, é que eu prefiro fazer no tricô, mas é que assim, ó, eu tenho, Né? por exemplo, duas número Iguais. 7 de, né? Sim. Então eu faço aqui, empurro pra cá e vou aqui, ó, eu tiro um, tiro dois, tiro três, daí ela Sim. vem pra cá. Empurro ela pra cá com a Empurra e vai outra levando. e assim tu vai empurrando e o negócio vai crescendo e vai formando sem precisar aquela chatice de tira os pontos, fica segurando, apertando, tece, rezando para que não puxe demais para ele não fugir. E assim, e quem não entendeu nada do que a gente está falando e Agende quer sua fazer, aula. marca a aula que a gente ensina, né, Tiago? Isso aí. Vamos fazer aula que isso numa aula a gente resolve esse assunto. Com Então certeza. tá, Tiago. É sempre muito bom te receber aqui no Crochetinho, ainda mais assim, com Igualmente. novidades. Te desejo sucesso, Obrigado, né? igualmente, né? Sempre. E vamos ver, eu vou marcar com a Cris para a gente Isso, mostrar isso. os fios, mostrar enfim, tu falou que ela é de Porto Alegre? Sim, ela Ela tem. ela tem um ponto de coleta, de retirada dos fios no bairro Três Figueiras, ali perto do Iguatemi, tá? Que pertinho. E
e ela entrega também. E se eu não me engano, ela estava para quem ela estava com desconto no frete para compras. Eu não me lembro exatamente o valor da compra. Não me lembro se era frete grátis ou 50% de desconto no frete a partir de determinado valor para quem é da região sul. Ah, não, acho que é frete grátis para sul e sudeste e 50% de desconto para demais regiões. Acho que acima de... Ai, tem que ver lá com ela, não me lembro agora os valores. Eu vou marcar, eu vou deixar ela com um perfil. Eu vou botar na descrição do Crocheti. Eu vou marcar ela na descrição, que daí o pessoal consegue acessar o perfil dela. Eu tenho que fazer ainda uma bolsa porque ela me mandou um rolo do Delicat, né? Que é esse aqui que é de poliéster, que quem nunca usou esse tipo de fio, achando que era pesado, tinha medo, experimenta esse, tá? Isso aqui é super macio de trabalhar, super gostoso de trabalhar. E o fio náutico dela, eu pedi para ela me mandar um de 3 milímetros, pena que eu não tô com ele aqui, tá longe. Eu comecei a brincar com ele já, não sei exatamente o que, não consegui chegar ainda na forma que eu vou dar para a bolsa, mas eu também gostei porque assim, o fio que ela tá vendendo, ele é a trama dessa corda, desse tubo, ela é um pouquinho mais aberta. Então ele é mais macio. Ele tem um pouquinho mais de espaço. Ele tem um pouquinho mais de espaço. Ele não é que nem, por exemplo, esse aqui, ele é super fechado a trama dele. Então o fio em si, ele fica mais duro, tá? Mais áspero. Então o fio da Cris, ele é mais macio. Ó, a minha internet tá horrível. Tá, a gente tá falando aqui de ti. Perdeu, vai ter que assistir depois. Depois passa as informações lá nos comentários. Então tá. E isso é bem macio. Vamos agendar, que daí então vamos agendar, que daí a Cris conta a história dela e mostra os fios. Isso. Mostra os fios, as cores. Aí ela postou esses dias uma paleta de cores, assim, que sabe quando brilha o olhinho? Tem um que é lindo, assim, que é o verde oliva. E tem um que é o pó de arroz também. Já imaginei coisas assim com esses dois, assim, juntos, assim. Ia ficar esses lindo. dois juntos também combinam com esse laranja. Sim, se pegar esse aqui, o nome dessa cor aqui é terracota. É que por causa de luz, essas coisas assim, todos os pigmentos vermelhos, eles mudam na câmera, né? Mas ele é bem cor de tijolo aqui, essa bolsa aqui. Ela não chega a ser um laranja, não é um... Ele é mais fechado, Mas olhando aqui, eu olhando na tela do celular, parece até vermelho, mas não é. Porque ele tem um brilho também, o fio, né? Acho que isso. Esse aqui até que tem menos. O náutico, ele é mais brilhoso. Esse aqui, esse aqui é opaco. Tá, eu vou te dizer assim, ó. Eu tô espiando aqui no computador e a imagem que a gente enxerga é diferente do que o pessoal tá enxergando. O pessoal tá enxergando da cor da minha blusa. Que é um... Não tá tão vermelho quanto parece quando nós dois estamos enxergando aqui. Tá bem, acho que tá mais parecido com o que é. Porque o nome dessa cor, da cor desse fio aqui do Delicat é a terracota. Perfeito. Thiago, já vou... Pra não ter dúvida, já vou te dar a sugestão de cartela de cor, eu me metendo aqui na tua coleção, ó. Terracota, cinza, o verde, esse que tu falou, oliva? Sim, o oliva, ele é assim, ó, ele não é aquela coisa do escura, que nem o verde militar, sabe? Ele tem assim, ó, é linda a cor. Mais suave. E o pó de arroz, eu acho que essas 4
Pensa nessas 4 cores juntas. Ah. Já querendo misturar tudo. Vamos lá. Então 1h30 de crochê. Sério? Olha, estão até tocando a campainha aqui. Gratidão. E Eu que venha agradeço. sempre contar novidades, enfim, bater um papo. A gente precisa se encontrar pessoalmente. Sim, Faz tempo. com certeza. E... Vamos organizar esse encontro. Então tá. E é isso, pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Não sei ainda o dia da Cris, mas enfim, vou combinar com ela. E terça-feira, sempre às 8 horas, aqui no Instagram, ao vivo, tem crocheti. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, beijo.